O milagre que mudou a vida de Henrique, a fé que venceu a doença e a desesperança. Henrique tinha apenas 32 anos, mas parecia carregar o peso de um homem muito mais velho. Seu rosto, antes cheio de vida, agora estava marcado pela preocupação e pelas noites mal dormidas. Há 2 anos ele lutava contra uma doença que, aos poucos, estava roubando sua saúde, seu trabalho e até sua esperança. Uma esclerose múltipla agressiva, diagnosticada após meses de dores nas pernas, visão turva e crises de fraqueza que o deixavam impossibilitado de caminhar por mais de alguns minutos. Os médicos eram claros: não há cura. O tratamento só retardará a progressão. As medicações eram caras, os efeitos colaterais brutais. Henrique, que sempre fora um homem batalhador, pai de 2 filhos pequenos, marido dedicado e funcionário exemplar numa empresa de logística, via seu mundo desmoronar. As contas se acumulavam, a depressão bateu à porta e sua esposa, Ana, embora forte, já não conseguia esconder as lágrimas quando pensava no futuro. Foi num domingo de manhã, após mais uma crise que o deixou deitado no chão do banheiro, sem forças para se levantar, que Ana tomou uma decisão. Ela havia ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus por uma colega de trabalho, que contará sobre milagres de cura, libertação financeira e famílias restauradas. Lá, eles oram com fé em Henrique. Não custa tentar, disse ela, ajudando-o a se vestir. Relutante, mas sem alternativas, Henrique permitiu que Ana o levasse. Ao entrar no templo, foi impactado pela energia do lugar, as orações fortes, os cânticos de adoração, o som dos tamborins e as palavras poderosas do pastor. Naquele dia, o tema era a fé que move montanhas, e o pastor falava sobre como Deus não muda, mas responde àqueles que creem sem duvidar. Muitos aqui estão doentes, endividados, desanimados. Mas Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Hoje, alguém vai sair daqui curado, gritava o pastor enquanto as pessoas levantavam as mãos em súplica. Henrique sentiu algo estranho no peito. Não era emoção, era algo mais profundo, como se uma voz sussurrasse: confie. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Ana o incentivou: vai, amor, Deus está te esperando. Com dificuldade, ele se apoiou na cadeira e arrastou os pés até o altar. Lá, o pastor o olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença neste corpo. Saia, espírito de enfermidade. O sangue de Jesus purifica Henrique agora. Henrique sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma fogueira santa o envolvesse. Suas pernas, antes dormentes, começaram a formigar. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz em sua testa. Receba sua cura. Em nome de Jesus, levante-se e ande. No início foi um tremor. Depois, uma força que ele não sentia há meses. Com lágrimas nos olhos, Henrique tentou dar um passo e conseguiu. Primeiro um, depois outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Ana chorava, abraçada a ele, enquanto o pastor declarava: isso é o poder de Deus. A fé de vocês moveu o céu. Mas o milagre não parou por aí. Naquela mesma semana, Henrique voltou à igreja para participar da corrente de oração. O pastor explicou que a cura era apenas o início, ele precisava manter a fé, participar das campanhas, ser fiel nos dízimos e ofertas para que a bênção fosse completa. Henrique, agora com o coração cheio de gratidão, aceitou o desafio. Ele começou a jejuar nas sextas-feiras, a participar das vigílias de oração, a declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Em pouco tempo, os exames médicos confirmaram o impossível: a esclerose havia regressido. Os médicos, espantados, disseram que era um caso raro de remissão espontânea. Mas Henrique sabia a verdade: aquilo era um milagre de Deus, conquistado na Igreja Universal. Sua vida mudou radicalmente. Voltou ao trabalho com mais força, sua família foi restaurada, e ele até começou a testemunhar no altar, contando como a fé o livrou da morte. Ana, que antes duvidava, agora era uma das primeiras a chegar aos cultos. Eles aprenderam que Deus não é apenas um socorro na emergência, mas um pai que quer nos ver prósperos em todas as áreas. Antes eu achava que minha vida tinha acabado. Hoje sei que tudo aquilo foi para me aproximar de Deus, diz Henrique, emocionado, toda vez que conta sua história. A lição que ele deixou para todos é poderosa. A fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. É ir ao altar mesmo quando as pernas falham. É dar o dízimo mesmo quando o dinheiro é pouco. É clamar na vigília quando o sono pesa. Porque Deus não falha. Ele só espera que confiemos nele até o fim. E Henrique, hoje ele não só caminha, ele corre. Corre para servir a Deus, para abençoar sua família, para ser um testemunho vivo de que na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas.
São realidades para quem crê. Henrique não imaginava que poucos meses depois daquele milagre, sua vida daria uma guinada ainda maior. O médico que o atendeu no hospital, o mesmo que havia balançado a cabeça desanimado ao ver seus exames, um dia apareceu na porta da CCB. Não para uma consulta, mas para uma confissão. Eu não acredito em milagres. Ou pelo menos não acreditava, disse o doutor, com a voz trêmula, segurando um envelope na mão. Mas depois do que vi com você, não tenho mais como negar. Aqueles exames mostravam uma lesão irreversível. E hoje você não só anda, como joga futebol com meu filho no parque. Isso não é medicina. Isso é algo maior. Dentro do envelope, havia não apenas os exames de Henrique, mas uma carta de demissão. O médico que por anos havia confiado apenas na ciência, agora queria aprender sobre a fé que havia transformado aquele homem. Ele se ajoelhou no altar naquele mesmo dia, chorando como uma criança, pedindo a Deus uma chance de conhecê-lo de verdade. Mas a história não parou por aí. A esposa de Henrique, Maria, que por anos havia carregado o peso de ser a única provedora da família enquanto ele estava doente, também viveu sua própria transformação. Ela, que antes contava cada centavo com medo de faltar, começou a participar das campanhas de fé na igreja. Num ato de total confiança, doou pouco que tinha em uma campanha do dízimo, mesmo com as contas atrasadas. Se Deus abriu os olhos do meu marido, Ele pode abrir as portas das nossas finanças, ela disse ao pastor, com lágrimas nos olhos. Uma semana depois, o telefone tocou. Era uma empresa onde ela havia se candidatado a um emprego meses antes, mas nunca havia recebido resposta. Do outro lado da linha, a voz da recrutadora soava incrédula. Desculpe a demora, mas tivemos um problema no sistema e seu currículo só foi analisado agora. A vaga ainda está aberta e, pelo que vi, você é perfeita para ela. O salário é o dobro do que você ganhava antes. Maria não conseguia acreditar. Aquela era a mesma empresa que havia lhe negado a vaga 3 vezes nos últimos 2 anos. Mas agora, sem explicar direito, eles não só a chamavam como ofereciam condições que ela nem ousara sonhar. O casal, que antes vivia em um quartinho alugado nos fundos de uma casa, hoje tem sua própria residência, conquistada com muito trabalho e as bênçãos que vieram depois da obediência. Henrique, que antes mal conseguia segurar um garfo, hoje ajuda a construir casas para famílias carentes através de um projeto social da igreja. E o médico? Hoje ele é um dos voluntários mais dedicados nas campanhas de saúde promovidas pela CCB, usando seus conhecimentos não só para tratar o corpo, mas para levar esperança à alma das pessoas. Toda vez que Henrique entra na igreja, ele beija o chão do altar, não por superstição, mas por gratidão. Porque ali, onde muitos veem apenas um chão de cerâmica, ele vê o lugar onde Deus escreveu uma nova história para sua vida. As pessoas perguntam se eu tenho medo de perder o que conquistei, e ele diz, sorrindo. Mas como ter medo quando você sabe que quem te deu tudo isso é o mesmo que acalmou a tempestade, multiplicou pães e ressuscitou mortos? Na CCB, aprendi que milagre não é sorte. É Deus honrando a fé daqueles que não desistem. E assim, a história de Henrique se tornou mais do que um testemunho. Virou um farol para todos que passam pela igreja e pensam que seu caso é impossível. Porque se Deus mudou o destino daquele homem que os médicos haviam desistido, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um que, como Henrique, decidir confiar até o fim. A notícia do milagre de Henrique não demorou a se espalhar. Primeiro foram os irmãos da congregação, que o viam todos os domingos, agora de cabeça erguida, os olhos brilhando com uma paz que só quem passou pelo vale da sombra da morte conhece. Depois os vizinhos que antes o viam arrastando os pés pela rua, com o rosto marcado pela dor, agora o cumprimentavam com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Como foi que aconteceu? Perguntavam. E Henrique sem pressa contava cada detalhe, como se revivesse aquele momento sagrado onde o impossível se tornou real. Mas havia uma pessoa que ainda não sabia, sua mãe, Dona Maria. Ela morava no interior de Minas, numa casinha simples de parede de barro, e há anos não via o filho. As últimas notícias que teve foram as piores. Seu Henrique está muito doente, Dona Maria. Reze por ele. Ela rezou, chorou, acendeu velas até não aguentar mais ficar de joelhos. Até que um dia, sem avisar, Henrique apareceu na porta de pé sem moletas, sem a expressão de quem carrega uma sentença de morte. Quando ela ouviu, primeiro não acreditou. Pensou que era um sonho, ou pior, que era um anjo vindo lhe dar a notícia que mais temia. Mas então ele abriu os braços e disse, com a voz grossa de emoção, Mãe, é eu. Deus me curou. Ela correu, tropeçou na própria saia e quando o abraçou, sentiu o corpo quente do filho, o cheiro familiar, a respiração forte.
Não eram lágrimas de tristeza que molhavam seu rosto, mas de uma alegria que doía, porque era grande demais para caber dentro do peito. Como? Ela repetia, segurando o rosto dele entre as mãos, como se quisesse ter certeza de que não era ilusão. E Henrique, com a paciência de quem já explicou muitas vezes, contou sobre a igreja, sobre os irmãos que oraram por ele, sobre a noite em que sentiu algo como um fogo percorrer suas pernas, e quando abriu os olhos estava de pé. Foi na congregação cristã no Brasil, mãe. Lá, Deus ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia. Dona Maria não era de muitas palavras, mas naquela noite, enquanto preparava um café preto bem doce para o filho, ela murmurou: "Eu sempre soube que Deus não ia me deixar sozinha." E Henrique, olhando para as mãos calejadas dela, entendia que aquele milagre não era só dele. Era também daquela mulher que nunca deixou de acreditar, mesmo quando o mundo dizia que não havia mais esperança. Nos dias seguintes, a pequena cidade ficou sabendo da história. Homens que antes torciam o rosto quando Henrique passava, agora o chamavam para tomar um café e ouvir o testemunho. Mulheres que antes cochichavam sobre aquele coitado, agora pediam para que ele orasse por seus familiares doentes. E Henrique, humilde, sempre dizia: "Não sou eu, é Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por vocês também." Um domingo, ele voltou a CCB com a mãe ao seu lado. Dona Maria, que nunca tinha entrado numa igreja antes, sentou-se nos bancos de madeira, olhando ao redor com olhos curiosos e um pouco assustados. Mas quando a congregação começou a cantar, ela sentiu algo estranho. Era como se aquelas vozes a envolvessem, e de repente as lágrimas voltaram. Não de dor, mas de alívio. Porque ali, entre aquele povo simples e sincero, ela entendeu que não era só o filho que tinha sido curado. Era ela também, curada da solidão, da angústia, do medo de perder o que mais amava. No final do culto, o irmão que presidia se aproximou e colocou a mão no ombro de Henrique. "Deus te usou para mostrar que ele não mudou. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro está aqui, hoje." E Henrique, com a voz firme, respondeu: "E não é só para mim, irmão. É para quem precisar. Basta acreditar." Anos se passaram. Henrique não só continuou firme na fé, como se tornou um dos que estendem a mão para outros que chegam quebrantados. Ele visita hospitais, ora por doentes, conta sua história sem cansar. Sua mãe, Dona Maria, batizou-se nas águas e agora é ela quem acende velas, não mais por desespero, mas por gratidão. E toda vez que alguém pergunta como um homem que os médicos desistiram hoje caminha, trabalha e vive com saúde, Henrique sorri e aponta para o céu. Não foi medicina, não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus. E ele não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também. Basta entrar na casa dele e não sair mais. Um dia, enquanto Henrique visitava o hospital como de costume, encontrou um jovem chamado Lucas, de apenas 22 anos, deitado em um leito com o rosto marcado pela dor. Os médicos haviam diagnosticado uma doença rara que atacava seus músculos, deixando-o cada vez mais fraco. A mãe dele, ao lado da cama, chorava em silêncio, segurando a mão do filho como se fosse a última vez. Henrique se aproximou com calma, como quem já conhecia bem aquele sofrimento. "Irmão, posso orar por você?" perguntou com a mesma voz serena que um dia ouvirá do irmão da igreja. Lucas, sem forças até para responder, apenas assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Henrique colocou a mão na testa do rapaz e começou a orar, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que o havia levantado da cama anos antes. "Senhor, o Senhor que me deu vida quando os médicos disseram que não tinha jeito, que tocou meu corpo e me fez andar, eu peço, estenda sua mão sobre este jovem. Que ele saia daqui não apenas curado, mas para contar do seu poder. Em nome de Jesus." Naquele momento algo mudou no ar. Lucas sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o atravessasse. Sua mãe, que já tinha ouvido falar de Henrique, segurou a respiração. E então, bem devagar, Lucas mexeu os dedos. Depois, dobrou o braço. E com lágrimas escorrendo, tentou se sentar. "Mãe, eu sinto minhas pernas." Ele sussurrou, incrédulo. Os médicos, chamados às pressas, não encontravam explicação. Os exames mostravam melhora onde antes só havia piora. Em uma semana, Lucas já caminhava pelo corredor, abraçando a mãe e agradecendo a Henrique, que apenas sorria e dizia: "Não foi eu, irmão. Foi Deus." E ele não para por aqui. Lucas e sua mãe começaram a frequentar a CCB. Aos poucos, o jovem que quase desistiu da vida se tornou um dos que ajudavam nos cultos, carregando cadeiras, recebendo os visitantes com um sorriso. Sua mãe, como Dona Maria, trocou as lágrimas de dor pelas de alegria, e hoje é ela quem leva outras mães desesperadas para orar na igreja. Certa noite, durante um culto de gratidão,
Lucas subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como um homem que deveria estar morto o levou a conhecer aquele que dá vida. E quando terminou, Henrique, sentado entre os irmãos, levantou a mão e disse, como quem sabe bem do que fala: isso aqui não é religião, não é teoria. É Jesus vivo, agindo hoje como agiu há 2000 anos. E ele não escolhe quem vai abençoar pela aparência, pelo passado ou pelo que o mundo acha. Ele olha pro coração. Se você está aqui quebrado, doente, sem esperança, saiba, o mesmo Deus que me levantou, que curou Lucas, que transformou minha mãe, está te chamando agora. Basta você dizer, eu aceito, Senhor. E ele vai fazer. O templo encheu-se de pessoas de pé, com as mãos erguidas. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos sentiam aquela verdade penetrar fundo, onde os homens dizem, não tem jeito, Deus diz eu tenho o caminho. E assim, mais uma vez, a história de Henrique não era só dele. Era de todos que, como ele, um dia entraram na casa de Deus quebrados e saíram de lá novos. Porque milagre não é coisa do passado. É a marca de uma igreja que não desiste, de um Deus que não muda, e de uma fé que, quando é verdadeira, move até o impossível. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino de encerramento ainda ecoavam no templo, uma mulher chamada Marisa, que estava sentada nos fundos, não conseguia se levantar. Ela tinha chegado arrastando os pés, com o corpo fraco e a alma ainda mais cansada. Há 3 anos, um acidente de carro a deixará com dores crônicas nas costas, e os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas. Mas naquela noite, algo dentro dela mudou enquanto ouvia o testemunho de Henrique. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, ela sussurrou, apertando as muletas com força. Quando o pastor fez o chamado para oração, Marisa não hesitou. Com lágrimas nos olhos, ela se arrastou até o altar, onde irmãos a apoiaram em oração. As mãos impostas, os clamores sinceros, e então, uma paz estranha invadiu. De repente, como se uma corrente invisível a sustentasse, ela sentiu as pernas firmes. Com medo de cair, soltar as muletas foi um ato de fé. Mas quando fez, seus pés tocaram o chão sem dor. 1 passo. 2 passos. E então ela estava correndo sim, correndo pelos corredores da igreja, gritando, estou curada. Jesus me curou. O templo explodiu em glórias. Homens tiraram os paletós para enxugar as lágrimas, mulheres abraçavam uns aos outros sem conhecer, e até as crianças que antes brincavam distraídas, agora olhavam boquiabertas para Marisa que dançava no meio do salão. O pastor, emocionado, levantou as mãos e disse, isto aqui não é show, não é teatro. É o evangelho vivo. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro agindo hoje nesta casa. E não parou por aí. Na semana seguinte, um jovem chamado Tiago, que há anos lutava contra a dependência de drogas, entrou na igreja pela primeira vez, convidado por um colega de trabalho. Ele veio com o coração fechado, só para dar uma olhada, mas quando ouviu os testemunhos e viu a alegria daquele povo, algo nele rachou. Na oração final, ele caiu de joelhos e chorou como nunca. Deus, se tu és real, me tira dessa vida, clamou. E ali mesmo, entre irmãos que nem conhecia, sentiu uma força estranha ao libertar. Quando saiu dali, jogou fora todo o entorpecente que tinha no bolso. Na manhã seguinte, acordou com uma paz que não entendia, mas sabia, estava livre. Os milagres se multiplicavam. Uma criança com asma grave respirou sem bombinha pela primeira vez. Um casal à beira do divórcio se abraçou no altar pedindo perdão um ao outro. Um homem desempregado recebeu uma ligação com uma oferta de trabalho no mesmo dia em que orou. E assim, a cada culto, a cada oração, a CCB se tornava não apenas um lugar de fé, mas um hospital das almas, uma oficina de milagres. Henrique, que agora servia como obreiro, olhava para tudo aquilo e sorria. Lembrava-se do dia em que entrou ali arrasado, sem esperança. Hoje via vidas sendo transformadas como a sua foi. Isso não é coincidência, não é sorte, ele dizia aos novos. É Deus. Ele não mudou. Ainda hoje, ele faz o que fez nos tempos da Bíblia. Só precisa de um coração que creia. E a igreja crescia. Não por campanhas ou estratégias humanas, mas porque quando o povo de Deus vive o que prega, o mundo toma conhecimento. Vizinhos que antes zombavam agora perguntavam, o que tem naquela igreja que muda as pessoas assim? E a resposta era simples, Jesus. Só Jesus. Porque onde a fé é verdadeira, onde há um povo unido em oração, os céus se abrem, e o impossível se torna só mais um testemunho da glória de Deus. E assim, a história continua. Porque em cada cidade, em cada congregação, há um Henrique, uma Marisa, um Tiago esperando seu milagre. E Deus, fiel como sempre, está pronto para escrevê-lo. O milagre que uniu a cidade. Foi numa tarde de sábado que o milagre chegou.
Henrique, o jovem que há meses lutava contra uma doença considerada terminal, entrou na igreja apoiado em uma bengala, o rosto marcado pela dor, mas os olhos brilhando com uma fé que ninguém conseguia apagar. A congregação já orava por ele há semanas e naquela noite, enquanto as mãos se uniam e as vozes subiam em clamor, algo mudou. De repente Henrique soltou a bengala. Primeiro, um tremor nos joelhos, como se ossos secos ganhassem vida. Depois, um passo. Depois, outro. A igreja inteira conteve a respiração quando ele começou a caminhar, firme, sem dor, sem fraqueza. Médicos mais tarde chamariam de remissão inexplicável. Mas ali, entre lágrimas e risos, todos sabiam. Era Deus. A notícia se espalhou como fogo. Marisa, a mãe que chorava pela filha desaparecida, recebeu uma ligação naquela mesma noite. A menina havia sido encontrada, ilesa, a quilômetros dali, com uma história de um homem que a protegeu até a polícia chegar. Tiago, o viciado que todos já haviam desistido, apareceu no culto seguinte, sóbrio, com a Bíblia na mão e uma marca no pulso. Uma cicatriz em forma de cruz que não estava lá antes. Os céticos tentaram explicar. Coincidência, disseram uns. Efeito placebo, argumentaram outros. Mas os que estavam lá sabiam. Coincidência não devolve a visão a um cego de nascença. Não faz um casal estéril por ano segurar um bebê nos braços 9 meses depois de uma oração. Não transforma um bairro violento em um lugar onde crianças brincam nas ruas sem medo. A reflexão que ficou. Deus não mudou. Ele ainda escreve histórias com finais que o mundo não consegue entender. Mas seus milagres não são só para surpreender, são para lembrar. Lembrar que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. Que a oração não é um último recurso, mas a primeira arma. E que a igreja não é um prédio, mas um povo ferido, às vezes frágil, mas perigoso quando se ajoelha. A lição. O milagre não começou quando Henrique andou. Começou quando alguém decidiu acreditar antes de ver. Quando a igreja escolheu orar em vez de desistir, amar em vez de julgar, e viver o que pregava, mesmo que o mundo risse. Porque Deus não precisa de multidões, Ele precisa de um coração disposto a ser seu. E assim, a história não terminou. Ela apenas ganhou mais uma página, escrita não com tinta, mas com lágrimas de gratidão, risos de liberdade e a certeza de que onde a fé do tamanho de um grão de mostarda, até as montanhas se movem. Porque no fim o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, quando deixamos.